E aí, galerinha do bem, bom dia. Eu sou o professor Tailânio, professor de Educação Física. Estou aqui para darmos início à primeira aula de Educação Física de forma online do Colégio Salesiano Dom Bosco Fortaleza. Então, eu quero dizer primeiramente que estou morrendo de saudade dos meus alunos, de abraçar, de estar junto, de fazermos as nossas aulas práticas. Porém, esse não é o momento. É o momento de ficarmos em casa e, se formos sair, colocar o nosso álcool em gel, ou então álcool 70% na bolsa. Antes de sair de casa, lavar bem as mãos, utilizar a nossa máscara e proteger a você, a sua família e a família das outras pessoas, tá bom? Então, nossa primeira aula vai ser uma aula de revisão. São conteúdos que nós já vimos, mas iremos recapitular. Assim torna a nossa primeira aula de Educação Física de forma online mais fácil, mais simples de entender. E aí, a partir da nossa segunda aula, serão conteúdos do nosso plano anual. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje é jogos, brincadeiras e esportes. Então, nas brincadeiras, galerinha do bem, elas se diferenciam dos jogos em relação às suas normas, às suas regras, porque são bem simples. Os jogos não, precisam de algo bem específico para acontecer. Na brincadeira, a gente não precisa de uma quadra, a gente não precisa ter tabuleiros para jogar, a gente não precisa de um treinamento específico, nós não precisamos de alguns dispositivos especiais. Pelo contrário, nós só precisamos querer brincar. E é por isso que alguns adultos e adolescentes não querem mais brincar, por achar uma coisa chata, né? Mas não, as brincadeiras estão aqui para ser lúdica, para nos fazer bem, nos causar prazer em brincar, tá certo? Então, quando os jovens e adultos eles brincam, as brincadeiras são mais complexas, requer dos participantes algo mais específico, né? Então, o que é que acontece? A brincadeira de mímica, ela requer daquela pessoa que está fazendo a mímica a criatividade, tanto para fazer os movimentos, quanto para poder executar de forma limpa e clara, tá certo? E requer das outras pessoas a habilidade de conhecer também algumas coisas, por exemplo, de for filme. A pessoa pelo menos deve ter ouvido falar do filme, senão ela não vai acertar nunca, certo? Então vamos lá. As brincadeiras têm alguns tipos, e os tipos de brincadeiras são brincadeiras populares, brincadeiras folclóricas, brincadeiras recreativas, brincadeiras de rodas, brincadeiras de rua e brincadeiras educativas. E nós vamos ver esse tipo de brincadeiras justamente na próxima aula, tá certo? Onde vamos ver cada uma. Porém, antes de terminar a nossa aula de hoje, eu vou passar um desafio para vocês, correspondente a essas brincadeiras, que aí vocês vão ter que postar algumas coisinhas. Vai dar certo no finalzinho da aula, na nossa atividade. Jogos. Os jogos são atividades que podem ter uma flexibilidade nas suas regulamentações para que outras pessoas possam participar. Então, existem alguns jogos que algumas pessoas com deficiência, se você colocar as regras, as normas totalmente engessadas e não adaptar para que elas possam participar, elas não irão participar de nenhum jogo, certo? Então, é importantíssimo que você tenha também esse cuidado, essa sensibilidade para que todos possam participar. Pode ser de caráter competitivos, cooperativos, ou, como sempre, a maioria das vezes é um passatempo, né? Uma diversão. Pode-se incluir como jogos, os jogos de salão, os jogos de mesa, os jogos de tabuleiro, de rua e os jogos eletrônicos. É justamente sobre eles que nós vamos falar. Vocês lembram que nós falamos em sala de aula? Os jogos eletrônicos, né? Como o videogame, como o minigame, no celular, no computador, pode ser jogado em qualquer espaço, porém precisa de algo específico. Não é como a brincadeira, se lembra? Que a gente não precisa de algo específico para poder brincar. Nos jogos eletrônicos é o totalmente contrário. Nós necessitamos ter um aparelho para poder jogar, tá bom? Então, do modo geral, os jogos eletrônicos podem melhorar as funções cognitivas, memória, melhora muito a atenção, a linguagem, o raciocínio lógico e a visão espacial.
quando os jogos online estimulam o contato com outra pessoa. Então, existem alguns jogos que você consegue interagir com a pessoa que está do outro lado do mundo, né? Então, isso causa uma socialização totalmente expressiva. Mas existem alguns jogos que você fica em casa sozinho. E é justamente que nós vamos falar dos benefícios e os malefícios dos jogos. Tá certo? A variação dos controles com sensor de movimento permitiu muito, né? Que em alguns jogos, onde a gente, para poder jogar, tem que realizar determinado movimento. E isso ajuda muito para tirar essa história que os jogos é aliado do sedentarismo. Então, para quem teve essa criatividade de ligar os jogos eletrônicos aos movimentos, parabéns, tá bom? E aí, alguns malefícios, né? Nós temos o vício. Aqui nós temos uma chargezinha, um quadradozinho, onde você pode ler e pode ver totalmente o que muitas vezes acontece, não é isso? A gente está jogando muitas vezes sozinho, principalmente nesse período da quarentena. Estamos mais tempo em casa, estamos com o nosso aparelho eletrônico em casa e a maioria das vezes vamos jogar. E aí às vezes a gente esquece de almoçar, esquece de dormir, né? E aí isso vai causando alguns problemas na nossa saúde. A falta de concentração é uma das consequências do excesso de jogos. A obesidade, por estarmos mais sentados, muitas vezes até deitados para jogar. A síndrome do olho seco. Professor, o que é isso? O que é que acontece? Por você estar frequentemente na frente de algo luminoso, aí como computador, como celular, e muitas vezes a gente joga no escuro apenas com a iluminação do aparelho, se nós ficarmos muito tempo exposto a essa luminosidade, nós podemos ter que utilizar colírio para a gente poder recuperar a lubrificação dos nossos olhos, certo? Problema de audição. Algumas pessoas utilizam muito fone de ouvido e nas alturas mesmo, bem alto, tanto que a mãe, menino, vem aqui para poder comer, nem escuta. Menino, toma aqui R$1 para comprar o pão, nem escuta, tá com fone. Então, muitas vezes a gente tem problema de audição por causa do uso excessivo do fone de ouvido. Postura inadequada, que a maioria das vezes quando a gente está jogando é assim que nós ficamos, né? Então a gente fica de lado para poder ver algo, a gente fica deitado totalmente de forma errada e aí vai causando alguns prejuízos à nossa coluna. E aqui nós temos uma imagem das brincadeiras antigas versus as brincadeiras atuais, né? Quem nunca brincou de amarelinha, né? De peão, a maioria das crianças agora estão esquecidas, né? Esqueceram o peão. Mas eu, quando era pequeno, brincava muito de peão. E aí, nós temos 3 pessoas com aparelho eletrônico e temos um menino com um carrinho. E aí eu queria aqui trazer para vocês o semblante das 4 pessoas que estão nessa imagem de baixo, aqui, ó, certo? As 3 pessoas estão totalmente sérias, né? E admiradas com a felicidade daquele menino que está apenas carregando um carrinho. Então, será que os jogos eletrônicos trazem algum prazer ou ele é mais algo para passar um tempo e se não for utilizado de forma correta só vai trazer prejuízo para a nossa saúde? Fica aí um pouquinho desse pensamento, dessa reflexão para a gente, tá bom? E aí nós vamos falar agora sobre os esportes, tá bom? Os esportes, temos esportes de marca, temos os esportes de precisão, temos esporte de invasão e temos esporte técnico combinatório, não é isso? Vimos isso em sala de aula, era a última coisa que nós estávamos vendo e vamos aqui recapitular. Então, o esporte de marca são aqueles em qual o resultado, né, da ação motora comparar com o registro qualitativo de tempo, distância,
ou peso. O que é que acontece? Eu tenho que atingir determinada marca. E ele tem característica específica, esse esporte, de quebrar recordes. Então, todos os esportes da prova de atletismo, eles são esportes de marca, né? Patinação de velocidade, remo, ciclismo, vôlei, natação. Por que o vôlei, professor? Porque no vôlei você tem que atingir determinada marca para poder vencer, né? E aí nós temos o esporte de precisão. São aqueles quais o resultado motor comparado à eficiência e à eficácia de aproximar um objeto ou atingir um alvo estático ou em movimento. Então, a pontaria, galera, é essencial. Aí, eu brinco muito aqui com os meus primos, quando eu estou falando com eles, estou dando aula para eles, eu digo assim, a bila é uma brincadeira. Não sei se vocês já brincaram de bila, né? Até hoje eu brinco muito. Se for um esporte, qual esporte que ele seria? Esporte de marca, esporte de precisão, hein? Aí ele é um esporte de precisão, que você tem que bilar, né? A outra pessoa. Como nós utilizamos aqui na rua, nós temos que matar a outra pessoa, né? Então, são alguns exemplos, certo? A sinuca, o golfe, tiro com arco, tiro esportivo. Se um dia que a bila virar esporte, a bila também será um esporte de precisão. Então, o esporte de invasão são aquele esporte de invasão ou territoriais. Constitui aqueles que têm como objetivo invadir um setor defendido pelo seu adversário, procurando atingir metas contrárias para pontuar. O que é que acontece? Vamos trazer o exemplo do futebol. Raramente você vai conseguir fazer um gol no futebol do seu campo. Não é isso? Você vai ter que invadir o campo adversário, muitas vezes a área do campo adversário, para conseguir fazer um gol. Quem ganha? Aquele que marcar mais gol. Não é isso? Então, são alguns exemplos de esportes de invasão. Basquete, handebol, futebol, futsal, futebol americano. São esportes que tem que invadir. Sair do seu lugar, do seu quadrado, para poder ganhar o jogo. Se você ficar só defendendo, você vai perder. E temos os esportes técnicos combinatórios. São os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas de acordo com os padrões ou critérios estabelecidos nas normas de cada modalidade. O que é que acontece? Eu tenho que fazer um determinado movimento com determinada força, equilíbrio, que tem um grau de dificuldade altíssimo, e quanto maior o grau de dificuldade, maior a pontuação, certo? Então nós temos as modalidades de ginástica rítmica e artística, ginástica acrobática, ginástica de trampolim. Nós temos também a patinação artística, o nado sincronizado, saltos ornamentais, o skate, o surf. Eles necessitam que você tenha um grau de dificuldade maior para realizar um determinado movimento. Para melhorar isso, o movimento requer de você um grau de dificuldade. Não é todo mundo que consegue pegar um skate, sair pela rua pulando tudo, né? E como é um esporte, tem determinados, certo, galerinha do bem, campeonatos para isso. Mesmo que você na rua pratique o esporte, né, o skate, você deve ter maior cuidado, ir para um lugar totalmente preparado para isso. Show de bola? E aqui fica a nossa bibliografia da nossa aula, de onde foi que eu tirei esses conteúdos. Então, caso vocês
Vamos lá procurar alguma coisa que o professor querer nos aprofundar do que o professor Tailândia falou? Pode ir lá, de forma tranquila, vocês vão encontrar todo esse conteúdo. E aí quero falar em relação à nossa aula, à nossa atividade, tá certo? Lembrando que são sobre os tipos de brincadeiras. Você vai escolher uma dessas 6 brincadeiras que nós temos aqui. Eu posso escolher tanto a brincadeira popular, eu posso escolher a brincadeira educativa, a brincadeira de roda, qualquer uma dessas brincadeiras. Você vai pesquisar sobre ela e aí você vai realizar uma brincadeira, tá certo? Que você escolheu. Por exemplo, se eu escolhi uma brincadeira de rua, nesse momento não é legal a gente ir pra rua. Mas se eu escolhi, qual foi a brincadeira? Brincadeira de pega-pega. É específico de rua? Não. Mas nós podemos brincar de rua, na rua, certo? Se você escolheu, aí o que é que você faz? Você vai brincar, e aí pede pro papai, pede pra mamãe filmar, certo? E marcar o Colégio Salesiano Dom Bosco. E aí você posta no Insta, tá certo? Você posta lá no Instagram sobre você brincando e marca o Colégio Salesiano Dom Bosco a aula de educação física, tá bom? Então fico feliz de ter tido com vocês essa primeira aula. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Vocês podem tirar a dúvida comigo. O slide estou passando para a coordenação para também passar para vocês. Vai estar disponível para vocês os slides, tá bom? Da aula. E fico feliz por esse momento. Que a nossa próxima aula seja motivacional para a gente realmente e aí, nos divertirmos e não ficarmos só parados, não é isso? Afinal, educação física é movimento. E nesse período de quarentena é importantíssima a atividade física porque ela nos ajuda na nossa imunidade. Então, se nós praticarmos algumas atividades físicas com responsabilidade, nós aumentaremos a nossa imunidade, tá bom? Então, um beijão do professor Tailânio. Espero vocês na próxima aula. E não esqueçam de brincar, filmar, postar e marcar o Colégio Salesiano Dom Bosco, tá bom? Valeu, muito obrigado. Estamos juntos.